No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto um tanto quanto polêmico. Quadrinho é literatura? Seja bem-vindo ao Papo de Arte. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que clicou aqui no Papo de Arte. Antes de falar desse assunto, pessoal, eu gostaria de pedir a você que não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê seu like, acione o sininho de modo que você possa receber notificações de novos vídeos aqui do Papo de Arte. E se também você puder apoiar o canal financeiramente, eis aqui meu Pix, dê aquela força, isso vai me ajudar e muito na produção de conteúdos para vocês, ok? Obrigado e vamos nessa! Galera, há algumas semanas tem bombado aqui nas redes sociais essa notícia da candidatura do Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, como membro da Academia Brasileira de Letras. Uma candidatura que foi confirmada oficialmente pela ABL e pelo próprio Maurício de Souza. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, tem um link da carta do quadrinista à ABL. Depois dê uma conferidinha lá. A vaga que o cartunista almeja era para a cadeira 8, que pertencia à acadêmica Cleonice Berardinelli. Até esse vídeo ser publicado, eu espero, não sei, que ele não tenha tomado posse ainda para que o vídeo ainda tenha essa validade, digamos assim, né? Pessoal, eu achei curioso, não o fato do Maurício de Souza se candidatar à vaga, mas o tamanho que essa notícia teve ao longo dos dias. Eu diria um tamanho um tanto quanto desproporcional, né? Lembrando que essa notícia gerou debate entre jornalistas, escritores, YouTube, entre pessoas que atuam nos quadrinhos, os cartunistas, chargistas, enfim. Uma galera que não somente debateu esse lance do Maurício de Souza na ABL, mas o fato das histórias em quadrinhos serem ou não literatura. E a polêmica ainda foi maior devido a uma figura que, para mim, que mais é aparecer, que é o jornalista James Eckel, autor do livro Marketing Hoteleiro com Experiências, e também autor de algumas peças teatrais. Ao saber que Maurício de Souza seria candidato à vaga, o cara achou um absurdo, achou uma afronta à literatura brasileira, uma afronta à própria ABL, e prontamente se lançou também candidato à vaga. E qual foi seu argumento? Entre aspas, eleger o quadrinista significa colocar a literatura em risco. Maurício de Souza rebateu o comentário e afirmou que não está abalado com essas críticas, pelo contrário, ele ficou assustado com a repercussão que o assunto tomou nas redes sociais e, em resposta ao jornalista, ele foi categórico. Quadrinhos são revolucionários, ficam entre a literatura e a arte gráfica. Pessoal, num artigo intitulado Quadrinho é Literatura, publicado na coluna Opinião, na Folha de São Paulo, em 2015, o Maurício escreve uma coisa interessante. Em encontros com os meus leitores, nas bienais do livro, a toda hora escuto de um pai que ele aprendeu a ler com as minhas histórias e que agora o seu filho quem passa por esse processo. Vejo meus leitores repetirem o que também aconteceu comigo quando criança. As histórias em quadrinhos são uma cartilha não oficial para alfabetizar milhares de crianças, criando leitores para todo tipo de leitura. E um outro texto muito interessante, escrito pela Beck, eu acho que a pronúncia é essa, o link da matéria está aqui na descrição, a articulista também escreve: histórias em quadrinhos são literatura. Sua comunicação é feita tanto por palavras quanto por imagens. Inclusive, há uma facilidade até maior de se entender o que a personagem quer passar por meio dos balões. Também temos que são contra, como por exemplo o publicitário e design gráfico Guilherme Miorando. Em seu artigo na coluna do site Literatura RS, ele foi curto. Os quadrinhos não são literatura. Eles podem até conter literatura. Mas o que o Rodrigo Casanin escreveu em sua coluna do UOL, no dia 27 de março desse ano, tendo por base o que o jornalista James Eckel, aquele que contestou o nome de Maurício de Souza na ABL, chamou minha atenção. Entre aspas, ele diz o seguinte: rebaixar as histórias e quadrinhos é uma estupidez. E tentar colocar Maurício de Souza como um adversário dos livros soa como um delírio de alguém que desconhece o Brasil. No país com problemas crônicos na formação de leitores, talvez o Maurício tenha sido a pessoa que mais contribuiu para que parte da população ainda dê atenção à literatura.
Pessoal, eu fico aqui pensando, exatamente como o Rodrigo falou, eu penso que Maurício de Souza contribuiu na formação de novos leitores e até na alfabetização de muita gente, como ele mesmo, Maurício, falou. Ok, talvez as revistas da Turma da Mônica não estejam no chamado padrão didático para alfabetizar, mas inegavelmente que muita gente aprendeu a ler através das revistas do Maurício. E certamente que essas pessoas foram impulsionadas a amar a literatura através da Turma da Mônica. E realmente não dá para contestar isso. Agora, sobre essa questão da ABL, sinceramente, eu não creio que seja esse o pensamento da instituição que foi criado pelo Machado de Assis no final do século XIX, que é, por exemplo, rotular a entrada de alguma pessoa em função do que ela publicou. Sei lá, de quantos livros ela lançou, que tipo de livro ela lançou. Se isso fosse levado realmente em conta, então, como explicar Gilberto Gil fazer parte da Academia Brasileira de Letras sem ter um livro? E a atriz Fernanda Montenegro, que só tem um livro publicado. Então, qual o problema de termos na ABL um grande empresário que trabalha há anos e anos na indústria do entretenimento, com produção de quadrinhos, livros, desenhos animados, filmes, enfim, uma série de coisas que só agregam valores e que tem aquilo que é sine qua non da literatura. Simplesmente letras. E no caso dos quadrinhos, mais ainda, letras e imagens. Se formos sumarizar, a gente pode afirmar categoricamente que Maurício de Souza tem sim contribuído absurdamente para a formação cultural e intelectual de muita gente. Olha, pessoal, deixa aqui eu finalizar e dizer uma coisinha para vocês, né? Sou designer, trabalhei como cartunista, chargista no final da ditadura militar no Jornal Pasquim. Amo demais quadrinhos. Eu vou falar uma coisa. Como não me alegrar como quadrinista na Academia Brasileira de Letras? Só para registrar uma coisinha que eu acho que é importantíssimo. Nunca fui na ABL, não sei como é que é aquilo. Sei que tem lá um acervo muito legal, mas sinceramente não sei se chega a ser uma coisa que me chame a atenção, que me encha os olhos, uma coisa que eu diga, Academia Brasileira de Letras, não. Mas já que existe e que é perfeitamente possível um cartunista estar lá, nenhum problema. E quer saber? Todos nós somos fãs do Maurício de Souza. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, vale a pena vocês darem uma conferida, ok? Mas quero terminar o vídeo de fato com uma seguinte pergunta. Você concorda com tudo isso? Você acha que os quadrinhos são ou não são literatura? Você acha que Maurício de Souza merece ou não uma vaga na Academia Brasileira de Letras? Deixa aqui teu comentário, registra aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau!